Sabe? Tem histórias que a gente conhece tão bem que parece que elas não poderiam ter acontecido de outro jeito. Mas e se pudessem? E se um único, minúsculo detalhe no começo de tudo mudasse completamente o destino de um herói? É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar hoje, mergulhando numa versão diferente do começo de uma das sagas mais famosas do mundo. Tudo começa num lugar que a gente já conhece de cor, né? A Rua dos Alfeneiros, número 4, a casa dos Dursley, o retrato perfeito da normalidade. O maior pavor deles é qualquer coisa que fuja do comum, qualquer coisa estranha ou mágica. E, como a gente bem sabe, algo muito, mas muito misterioso mesmo está prestes a aparecer na porta deles. Para a gente entender essa reviravolta no destino, vamos seguir 5 momentos cruciais. A gente começa na soleira da porta, passa por uma descoberta que muda as regras do jogo, viaja até uma conexão americana, conhece uma nova família e, por fim, a gente vai ver a cura daquela cicatriz famosa. Então, no começo, tudo parece igual. Um bebê, Harry Potter, é deixado numa cesta na porta dos Dursley, os únicos parentes que ele tem. Junto com ele, tem uma carta explicando a tragédia da morte dos pais e o papel dele na queda de um bruxo das trevas. É aquela cena icônica, só que dessa vez ela vai ser interrompida. É exatamente aqui que a história pega um desvio. A primeira virada, o ponto de ruptura, é um detalhe tão pequeno, mas tão pequeno, que impede a história que a gente conhece de sequer começar. E as consequências disso são gigantescas. Em vez da tia Petúnia encontrar o bebê sozinha na porta, nesta versão, quem chega primeiro é o leiteiro, bem cedinho. O barulho que ele faz acaba acordando os Dursley e força todo mundo a lidar com a situação ali, na hora, publicamente. Não tem como esconder o bebê e fingir que nada aconteceu. A normalidade da Rua dos Alfimeiros, bom, ela já foi para o espaço. E é a decisão da Petúnia que muda tudo. Na história original, ela aceita criar o Harry, mesmo que a contragosto. Mas aqui, com o choque público, com os vizinhos vendo, o medo fala mais alto. A carta menciona um tal vínculo de sangue, e isso dá uma ideia para ela. E se ela encontrasse outros parentes do mundo dele? Ela pega o telefone e faz uma ligação que vai alterar o destino do Harry para sempre. Essa ligação nos leva para bem longe, do outro lado do Atlântico, para um galho da árvore genealógica da Lilian Potter que a gente nunca conheceu na história original. Então, a grande pergunta é: quem é que atendeu esse telefonema? Vamos conhecer os Evans. O Timothy é primo da Lillian, um advogado que trabalha tanto no mundo bruxo quanto no não bruxo. A esposa dele, a Cassidy, trabalha numa reserva de criaturas mágicas. E eles têm uma filha, a Harper, que tem a mesma idade do Harry. O mais importante de tudo é que eles não são só parentes. Eles fazem parte do mundo ao qual o Harry pertence. A diferença aqui é gritante, é fundamental. Quando Timothy Evans descobre que o filho da prima dele precisa de um lar, não tem nem hesitação. A resposta é imediata, sabe? Cheia de carinho. É claro que vamos ficar com ele. É o exato oposto da recepção que ele teria na casa dos Dursley. Certo. Então, como essa decisão se desenrola na prática? Vamos comparar os dois futuros que o Harry tinha pela frente. Um, preso num armário debaixo da escada, e o outro, acolhido num lar de verdade. O contraste é absurdo. A primeira coisa que os Dursleys fazem é colocar o Harry num armário. A primeira coisa que a Cassidy Evans faz é pegar ele no colo com um sorriso. Os Dursleys seriam guardiões forçados, tratando a magia como um segredo vergonhoso. Já os Evans agem rápido para se tornarem os pais adotivos oficiais, criando Harry numa família bruxa, aberta e cheia de amor. E graças ao Timothy ser advogado, o processo todo é incrivelmente rápido. Ele resolve toda a papelada, garante que a adoção seja legalmente perfeita, dando ao Harry não só uma casa nova, mas também a segurança da dupla cidadania. O futuro dele está protegido, longe da Grã-Bretanha e de todo o peso de ser o menino que sobreviveu. Mas a mudança mais profunda de todas ainda estava por vir. Não é só sobre onde o Harry cresce, mas sobre quem ele se torna. E tudo isso se resume à sua característica mais famosa. Exato, a cicatriz. Aquele símbolo da sua sobrevivência, a sua conexão com o Voldemort, a marca que define ele. O que acontece com ela nesse novo caminho? Ela é central na história que a gente conhece. Então, como essa nova narrativa lida com isso?
Assim que chegam na América, os Evans notam que tem algo muito, muito errado com aquela cicatriz. Eles pedem ajuda a amigos de uma tribo nativo-americana e descobrem a verdade. Aquilo não é só uma cicatriz. É um pedaço da alma do Voldemort, um parasita se alimentando do menino, corrompendo ele por dentro. O processo para salvar o Harry é rápido e decisivo. Primeiro, o diagnóstico. Um ancião da tribo sente a magia sombria. Depois, um ritual poderosíssimo que usa as magias mais antigas e sagradas que eles conhecem. E, finalmente, o fragmento de alma é arrancado do Harry e destruído para sempre. E o que é mais chocante é a urgência de tudo isso. Se os Evans tivessem demorado um pouco mais, se a Petúnia não tivesse feito aquela ligação, o resultado teria sido fatal. Tentar remover o fragmento de alma mais tarde teria matado o Harry junto. Ele foi salvo por uma questão de dias, foi por um tris. Com o parasita destruído, a consequência física é imediata. A cicatriz, aquele símbolo que definiria a vida dele na história original, simplesmente some, desaparece. Então, vamos recapitular. Uma pequena mudança, um leiteiro na Rua dos Alfeneiros desencadeia uma reação em cadeia. A decisão da Petúnia leva o Harry para uma família amorosa na América. Essa família descobre e destrói o pedaço da alma do Voldemort. O resultado final: Harry Potter começa a vida não como um órfão marcado pelas trevas, mas como uma criança amada, segura e, o mais importante de tudo, inteiro. E isso nos deixa com essa pergunta no final. O que acontece com a jornada de um herói quando o trauma que o define, a sua maior vulnerabilidade, é simplesmente removido logo no início? Uma história inteira, um destino inteiro, tudo muda. E a gente fica aqui imaginando que tipo de pessoa o Harry se tornaria, livre da sua cicatriz e de todo o fardo que ela carregava.